Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de dezembro de 2018. Depoimento de João de Deus: tem teclado quebrado, gritos, fio queimado e agente ferido? O depoimento de João de Deus, 76, na noite deste domingo 16, em Goiânia, teve uma sequência de imprevistos que deixou os investigadores desconfiados. Na hora de o médium falar, segundo os presentes, o computador usado para registrar as alegações do preso parecia ter vida própria. Você apertava uma tecla e ela descreveu a delegada Carla Fernandes, coordenadora da força-tarefa responsável pelo caso na Polícia Civil. Estava calor, e a própria delegada resolveu usar uma extensão para ligar o ar-condicionado. Segundo relata a investigadora, o fio explodiu e, de quebra, queimou o frigobar. Todo mundo gritou dentro da sala. João de Deus foi preso neste domingo sob suspeita de abusos sexuais de suas pacientes em Abadiânia. A oitiva com o médium estava marcada para ocorrer em Anápolis, cidade próxima à capital goiana, mas o imprevisto tirou o escrivão de circulação. Ele foi atropelado na BR-060, a caminho da delegacia, e quebrou o braço. O depoimento foi transferido para Goiânia. Foi possível domar o teclado, todos se recuperaram do susto e o interrogatório fluiu por mais de 2 horas. Para a delegada, os episódios podem não ser só obra do acaso. Estamos diante de uma situação que envolve crenças e energias. Questionada se estava com medo, disse não, mas tenho respeito, até porque sou espiritualista. Ela classifica João de Deus como um homem que tem, de fato, um poder. Mas houve um desvio no meio do caminho, disse a delegada. Presente desde o início da história da civilização, a mediunidade sempre foi associada ao sobrenatural, mas graças aos avanços da humanidade e aos estudos envolvendo esta temática, atualmente a maioria das manifestações registradas ou catalogadas, possuem explicações científicas, na maior parte embasadas pela física. Em termos de classificação, Allan Kardec no Livro dos Médiuns dividiu as manifestações mediúnicas de acordo com seus efeitos físicos ou inteligentes. Consideraremos para nossos estudos, neste primeiro momento, a mediunidade de efeitos físicos, que é aquela que nos proporciona fenômenos que são sensíveis, audíveis ou visíveis aos nossos sentidos. Complementarmente, podemos também considerar enquadrados nesta designação, fenômenos que independam da inteligência do médium, já que necessitam apenas de seus fluidos magnéticos para acontecerem, desde que demandados pela espiritualidade. No entanto, aqui cabe uma observação importante: existem médiuns que têm a habilidade de realizar estes fenômenos por vontade própria, ou seja, de acordo com suas aptidões e, portanto, usando sua inteligência. Sendo assim, temos mediunidade de efeitos físicos, demandada pela espiritualidade, utilizando fluidos magnéticos, providos por um ou mais médiuns, com ou sem os seus consentimentos. Também existindo tal fenômeno demandado pelo médium ou pelos médiuns, levaremos em conta apenas aqueles que incluem a participação da espiritualidade para que se caracterize o objeto da mediunidade, que seria a interação entre seres dos planos físico e espiritual. Portanto, observamos que existem fenômenos de efeitos físicos que são classificados como não mediúnicos ou anímicos, já que dependem apenas da capacidade própria do médium e que serão exemplificados mais à frente. Os fenômenos que normalmente são retratados em filmes, através de casas mal assombradas, envolvendo barulhos, deslocamentos de objetos, escritas em paredes ou espelhos, transfiguração das pessoas e aparições materialização, são tipicamente obtidos através da mediunidade de efeitos físicos. Nestes casos, normalmente os espíritos captam o fluido magnético, também chamado de ectoplasma, do médium sem o seu conhecimento, para causarem estes efeitos.
Em muitas destas vezes, os envolvidos até desconhecem o fato de terem qualquer capacidade mediúnica. Embora a mediunidade de efeitos físicos seja extremamente atraente à nossa curiosidade, é um tipo de mediunidade que é dificilmente encontrada na atualidade, haja vista que a mesma foi muito utilizada exatamente para este fim em tempos passados. Foi através destes fenômenos que os estudiosos, pesquisadores e cientistas se interessaram e iniciaram os estudos sérios que acabaram por culminar na codificação da doutrina espírita. A prática da mediunidade no espiritismo não tem como meta somente a produção de fenômenos físicos, destinados a despertar os incrédulos, ou curar enfermidades carnais e espirituais. As atividades curativas, além de demonstrarem a ação da misericórdia divina, servem ainda para alertar o ser humano de que ele é algo mais do que matéria. Deve despertá-lo para o real sentido da vida, provocando-lhe uma consequência de ordem moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.